What's up, guys? JC here! E hoje a gente vai falar sobre uma técnica que vai te capacitar a aprender gramática de forma indireta, intuitiva e natural. Ou seja, o reconhecimento de padrões. Mas o que é o reconhecimento de padrões? O que é reconhecer padrões? Bom, o reconhecimento de padrões é nada mais, nada menos do que uma técnica que você utiliza para que você seja capaz de reconhecer estruturas específicas de uma língua, ou seja, as tão temidas regras gramaticais. E essa técnica, por incrível que pareça, se baseia em somente prestar atenção no que você está estudando. Ou seja, quando você estuda um texto, quando você lê um livro, quando você lê um artigo em inglês, o que você precisa fazer é prestar atenção nos padrões existentes naquele texto, ou seja, nas estruturas que se repetem naquele texto. Porque prestando atenção nessas estruturas, você vai ser capaz de reconhecer regras gramaticais que são utilizadas com frequência e aprender essas regras gramaticais naturalmente. Por exemplo, você está ali lendo o seu material e você se depara com a frase He works at a big company. He works at a big company. Que significa que ele trabalha em uma companhia grande. E aí no decorrer da leitura, no decorrer do material, você se depara com uma outra frase que utiliza essa mesma estrutura. Por exemplo, She works at a grocery store. She works at a grocery store. O que tem em comum nessas duas estruturas? O que tem em comum nesses dois blocos, nessas duas frases? Bom, as duas frases utilizam a estrutura to work at. Vocês perceberam que eu disse He works at a big company and she works at a grocery store. Ou seja, você acabou de reconhecer um padrão. Você acabou de aprender uma regra gramatical de forma intuitiva, de forma natural e indireta. Simples, né? Ou seja, você percebeu que o verbo to work é usado com frequência juntamente com a preposição at. Eu vou dar aqui para vocês mais um exemplo para vocês terem a noção do quão efetiva e do quão eficiente é essa técnica para se aprender gramática. Por exemplo, você está ali lendo o seu material de estudos e você se depara com a frase He goes to the gym. He goes to the gym. Ou seja, ele vai à academia. E depois você se depara com uma outra frase que utiliza uma estrutura parecida com essa. Ou seja, She likes to go to the mall every single weekend. She likes to go to the mall every single weekend. No que essas estruturas se parecem? Quais são as estruturas, os padrões que se repetem nessas duas frases? To go to. Nas duas frases você utilizou a estrutura to go to. Ou seja, quando você utilizar o verbo to go, qual que é a preposição que você vai utilizar? É a preposição to. Então, essa é uma forma muito eficiente, natural e intuitiva de se aprender gramática. Muitos alunos têm dificuldade, ficam se perguntando, mas como que eu vou aprender as benditas preposições? Como que eu vou colocar na minha cabeça como utilizar essas preposições? Existem milhões de regras e milhões de exceções para se usar as preposições. Bom, tá aí uma ótima forma de você aprender a utilizar as preposições. Ou seja, reconhecendo padrões, estando atento às estruturas que se repetem com frequência no seu material de estudos. Porque estando atento aos padrões existentes no seu material de estudos, você vai aprender gramática de forma indireta, intuitiva e natural. Ou seja, é uma abordagem muito mais eficiente do que se você gastar horas e horas estudando livros sobre regras gramaticais. Porque quando você pega para estudar as regras gramaticais, você não está estudando a língua em si, você está estudando as regras da língua. Ou seja, você está simplesmente decorando regras. E depois você vai querer usar essas regras combinando algumas palavras que você conhece juntamente com as regras. E aí o que vai dar? Você vai travar. Então, a melhor maneira, como estou dizendo agora neste exato momento, é que você aprenda gramática de forma natural por meio dessa técnica chamada reconhecimento de padrões. Ou seja, você precisa estar atento aos padrões, os detalhes, as nuances, as preposições que são utilizadas juntamente com as palavras. Então não fique focado em palavras isoladas, amplie o seu foco. Sempre foque em blocos, sempre foque em estruturas completas para que você possa aprender a estrutura em si e não somente um termo isolado. Bom, se você gostou desse vídeo, se você achou essa dica útil, então deixa o seu curtir, deixa aqui um comentário falando se você já utiliza essa técnica ou se você vai aplicar essa técnica nos seus estudos diários. E só uma observação, algumas pessoas já utilizam essa técnica, ou seja, a técnica do reconhecimento de padrões, de forma natural, ou seja, conforme elas estudam o material de estudo,
estudos, elas prestam atenção, elas focam nos detalhes, focam nas estruturas que se repetem com frequência. E é por isso que algumas pessoas têm um progresso muito mais rápido na língua, porque elas aprendem de fato a usar estruturas prontas, elas aprendem a usar as preposições em exemplos reais, ou seja, elas ficam atentas aos padrões e estruturas da língua que se repetem com frequência. Então é isso aí e eu te vejo num próximo vídeo. Peace!